Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos mais uma quarta-feira da live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão a vocês que nos acompanham toda semana, que fazem a divulgação das palestras. Tem sido muito gratificante para nós esse trabalho, esse retorno de vocês e muitos aprendizados aqui durante essas quartas-feiras. E hoje nós teremos aqui conosco Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite aos amigos que estão nos vendo e ouvindo novamente, né? E Paulo já é nosso conhecido aqui, está como nosso presidente, e ele já falou para nós prepararmos o lenço hoje, viu, gente? E ele trouxe um tema que vai ser bem interessante da gente ouvir. Chama-se Do Caos à Luz. Então, vamos preparar aí os nossos corações e para podermos dar início, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, olhar para dentro de nós, o nosso coração, sentindo a presença de Deus em nós, do nosso Mestre Jesus, sentindo a presença dos bons espíritos que nos rodeiam, que possamos receber essas bênçãos que são derramadas sobre nós, sobre os nossos lares, que os nossos corações, os nossos pensamentos estejam abertos às reflexões dessa noite, a fim de que possamos aprender um pouco mais, procurar trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, em todos os aspectos, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações, a presença do Evangelho de Jesus, a presença das lições da doutrina, possamos trabalhar no nosso melhoramento, na nossa evolução, para que a cada dia nos tornemos espíritos melhores. Com as bênçãos do alto e com o amparo da espiritualidade, vamos fazer a oração que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Paulo, fique à vontade e daqui a pouco nós conversamos. Ok, obrigado, Adriana. Que a paz de Jesus envolva a todos nós nesses instantes que estamos reunidos em seu nome. E sempre. Do caos à luz. Com certeza todos nós já saímos do caos à luz e nem nos demos conta disso. Pensamos que o caos seria um acontecimento de grande repercussão, mas nem sempre é assim. Aprendemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Portanto, há situações não rotineiras que nos surgem e que nos causam embaraços e exigem de nós esforços maiores que aqueles que empregamos no dia a dia de nossas existências, podem ser, sim, consideradas como situações de caos. A perda de um ente querido, a perda do trabalho, uma notícia preocupante sobre nossa saúde, uma situação desconfortável entre cônjuges. Poderíamos ficar aqui enunciando situações e situações. Mas o que realmente importa é que empreguemos os esforços necessários, utilizando da elevação de pensamentos, para buscar nas regiões
onde espíritos de luz, quer dizer, mais evoluídos moralmente, emanam seus pensamentos. E aí encontrarmos a luz que nos guiará para a solução. Nós colocamos, já tínhamos até preparado, terminado já a preparação desse estudo da noite, dessas reflexões, e nos lembramos de uma poesia, de um poema, que nós tivemos contato há muito tempo com ele, lendo, encontrando em um jornal. Não? E ele cabe bem ao estudo, a essas reflexões da noite, e nas reflexões que nós devemos fazer sempre. Se chama Vana Vis, que quer dizer vandalismo, abominável, desprezível. É de Jaime Bruna. E ele começa analisando estas palavras de Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. E ele diz, a chuva maltrata a roseira, o vento a agride brutalmente, por causa dos acúlios que ela eriça. A chuva apedreja a roseira, o vento a espanca brutalmente, e as rosas vertem pétalas de sangue. Que vã crueldade a da chuva, que errada sevícia a do vento. Esfolham-se todas as rosas, e não se desarma um espinho. Que o amor de Jesus cresça então em nossos corações, e nós possamos desarmar os espinhos e não matar nossos irmãos de jornada. Joana de Ângeles vai nos dizer que a vigência do amor no ser humano constitui a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico e também ético, porquanto esse estágio que surge como experiência do sentimento concretiza-se em emoções profundamente libertadoras, que facultam a compreensão dos objetivos essenciais da existência humana como capítulo valioso da vida. Então, a vigência do amor, quer dizer, quando o amor, né, começa a viger, a participar da vida de um ser humano, constitui isso uma alta conquista, representando um desenvolvimento psicológico e também ético. Esse estágio que surge, então, como uma experiência do sentimento, quer dizer, o sentimento vai experimentando sensações e vai adquirindo essa virtude, né, que é o amor. E esta virtude se concretiza-se, então, em emoções profundamente libertadoras, quer dizer, as emoções advindas desse sentimento, da vivência desse sentimento, concretiza-se profundamente em emoções profundamente libertadoras, que facultam, então, que favorecem a compreensão dos objetivos essenciais da existência humana como capítulo valioso da vida. Então, essa compreensão, né, vai mostrar para nós quais são os objetivos da nossa existência, ou da existência de todos os seres humanos. Em qualquer circunstância, ainda diz ela, a terapia mais eficiente é amar. Ainda Joana de Ângeles, o amor possui um admirável condão que proporciona felicidade, porque estimula os demais sentimentos para a conquista do self, conquista de si mesmo, fazendo desabrochar os tesouros da saúde e da alegria de viver, conduzindo aos páramos da plenitude. Veja, então, que o amor possui esse condão, né? Essa força que proporciona felicidade, estimula os demais sentimentos a conquistar a si mesmo, a conhecermos a nós mesmos, e faz desabrochar os tesouros da saúde e da alegria de viver, conduzindo aos páramos da plenitude. Quer dizer, nós vamos nos sentir nesses locais onde emanam os sentimentos desses espíritos de luz. Ao estímulo do pensamento, e conduzido pelo sentimento que se engrandece, o amor desencadeia as reações físicas, descargas de adrenalina, que proporcionam o bem-estar e o desejo de viver na sua esfera de ação. Então, dentro dessas vibrações que o amor produz, nós vamos
vão surgir as reações físicas no nosso organismo, nós vamos nos sentir bem. E hoje ainda recebi um WhatsApp, que eu já tinha até recebido há uns tempos atrás, mas há poucos minutos eu ouvi novamente, e dois médicos conversando, e um deles, então, explicando que isso não é religião, né? Que não é, isso já é ciência, demonstrado, então, que essas reações, pelos bons pensamentos, pelo amor, né, as pessoas que têm esses sentimentos têm uma saúde melhor. Inato no ser humano, o amor, porque procedente do excelso amor, que é Deus, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado para a vitória sobre as paixões. O amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. E agora nós vamos colocar um trecho de uma palestra de Divaldo Franco, em que ele vai narrar os acontecimentos da véspera e do dia da crucificação de Jesus. Era o mês de Nissan. Nissan, na Palestina, corresponde aos nossos março e abril. Ainda permanecem no ar os ventos frios, mas é também um período agradável em que a primavera começa a desabotoar as flores. E pelas regiões românticas da Galileia, a relva verdejante colore-se de matizado das violetas e das pequeninas flores que perfumam o ar. No entanto, na Judéia, em Jerusalém, o espetáculo era muito diferente. Tratava-se de uma noite truanesca, assinalada pelas expectativas dolorosas, marcadas por uma grande angústia. Aqueles haviam sido dias de inquietação, desde o domingo, quando ele, Jesus, entrara triunfalmente em Jerusalém. Pairavam pelo ar as notícias de uma próxima tragédia. Fariseus, herodianos, saduceus, as classes dominantes, amargadas pela presença de Jesus, haviam trabalhado um conciliábulo para prendê-lo, mesmo que a alegação fosse falsa, através de uma calúnia bem urdida, a fim de silenciar-lhe a voz. Jesus, com as suas orientações, estava incomodando as classes dominantes, que exploravam o povo. A noite caíra sem preâmbulos, e o desespero se abatera sobre o coração maternal. Quando a lua pálida apresentava-se diminuindo o terror da noite, alguém chegou à porta da casa na periferia da cidade e bateu ansiosamente. Era João, o jovem discípulo do Galileu, que viera com ele para a entrada triunfal em Jerusalém. Naquela oportunidade, a porta se abriu e um retângulo de luz caiu sobre a noite sombria, deixando assinalar a presença do rosto angustiado do jovem João. Minha mãe, disse ele. Ele foi preso, e nesse momento deve estar diante de Pilatos. A veneranda mulher levou a mão ao peito e, marcada por uma grande angústia, rodopiou nos calcanhares, quase tombando, não fosse a presença rápida do jovem que a reteve nos braços. A sudorese abundante porejou-lhe na face pálida, e quando ela abriu os olhos, perguntou com débil voz: mas por quê? Qual a acusação que fez meu filho para receber essa punição hedionda? E João lhe disse: Senhora, aqueles que se candidatam ao amor devem selar seu destino como o Cordeiro Pascal, através do holocausto. Ele foi acusado de sedição. Parece que a sua palavra ameaçava o imperador de Roma e perturbava a religião do Sinédrio. Nesta hora, ele está sendo julgado e tudo indica que a crucificação será o resultado desse terrível destino.
Maria cerrou os olhos. Ela não podia acreditar. O seu filho era bom. A sua trajetória fora feita de ternura. O seu crime era caminhar pelas praias ensolaradas da Galileia, levando esperança aos que haviam perdido o destino, o roteiro e a paz, lavando as feridas e as ulcerações dos lepromas com a suave movimentação de suas mãos. Resoluta, disse ela, eu irei contigo. Embora os perigos da noite, ela partiu com João à procura de notícias de seu filho. Percorreu vários locais, até que encontrou alguém que lhe disse que o jovem havia sido julgado e atirado na prisão que ficava do outro lado do palácio, cavada na pedra bruta, na intimidade da montanha. Maria não titubeou e, contornando o palácio, chegou ao local onde ficavam os cárceres. Eram verdadeiramente celas de horror. A entrada pela pedra bruta, cavada especialmente para a punição, estava guardada por um soldado jovem quanto seu filho. Ela aproximou-se dele com essa confiança que tem todas as mães e perguntou-lhe: poderia dizer se aí dentro está colocado um jovem como tu, que acaba de ser julgado? O jovem gargalhou sarcástico e, covarde, deu-lhe um empurrão. A frágil mulher rodopiou e bateu a face na pedra, abrindo o rosto com uma brecha e deixando sair um filete de sangue. Maria compreendeu. A força é o poder dos escravos. A força bruta é a expressão animal das criaturas humanas pigmeias. Ele não poderia entender a dor de um coração materno, e muito menos de uma injustiça grave. Aguardou até que o dia amanhecesse para procurar alguma de suas amigas onde pudesse ficar até a hora em que a caravana triste fosse pela Via Dolorosa. Acolhida por amigas até antes da hora terceira, quando aquele que era o seu filho passa arrastando uma cruz de madeira lascada, que dizem os historiadores deveria pesar uns 70 quilos. Após percorrer a Via Dolorosa, fora ele pregado na cruz, e no momento em que esta é levantada, as dores e os sofrimentos foram ainda maiores. Maria, sua mãe, que a tudo acompanhava, não podia acreditar, era seu filho, aquele que havia levado consolo a muitos. Envolta nessa cena de horror, Maria viu que a seu lado uma outra mulher chorava, com os olhos cravados na cruz, do lado direito de Jesus. Maria acercou-se da mulher e perguntou suavemente: é teu filho? Sim, é o meu filho. Pois se ele é o teu filho, aquele do meio é o meu filho. Nesse momento, ouve-se a voz que pede: Senhor, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. E a resposta de Jesus: em verdade te digo, hoje estás no paraíso comigo. E Maria diz à mulher ao seu lado: crede, mulher, pois se o meu filho diz ao teu que ele estará com ele no paraíso, crê, mulher, pois meu filho é filho de Deus. Aqui nós fazemos um parênteses. Maria sai do caos em que se encontrava através da palavra de fé e de esperança àquela mãe que estava ao seu lado e também assistia à crucificação de seu filho. Então vejam que ela sai do caos, né, através de outra pessoa, ajudando, levando, confortando, esclarecendo, levantando o ânimo e a moral daquela pessoa. A mulher a qual se dirigiu Maria fechou os olhos e lembrou-se daquela voz onde a ouvira. Onde a ouvira?
E através da imagem, da memória, da imaginação, ela recuou ao passado longínquo, quando morava em Nazaré, e certa tarde havia ido ao poço para buscar água. Lá encontrou uma mulher que dizia: "O filho de Tamar é um ladrão." Ela era Tamar, e assustada ocultou-se em um sicômoro. E a mulher continua a dizer: "É um ladrão, porque o meu Iocanã, que é João Batista, não mente, e ele me disse que Dimas roubou-lhe uma funda. É uma pena que ela seja a mãe de um ladrão." Funda é uma tiradeira, né? Uma arma que se faz com um pedaço de corda, dois pedaços, e amarrada a alguma coisa para sustentar um objeto que vai ser atirado. Uma tiradeira. Tamar ficou envergonhada. Ela não sabia das peraltices do filho, mas enquanto essa mulher era quase cruel, uma outra mulher, que ela viu apenas o perfil, falou com uma voz dúlcida: "Isabel, não sejas rigorosa. Tu sabes como são as crianças. Provavelmente Tamar não sabe que Dimas se permite esse brinquedo de furtar as coisas dos seus amigos. Eu, como mãe, tenho aprendido com o meu filho, Yashua, que é Jesus, que o perdão e a tolerância devem governar nossas vidas." E Tamar nunca mais escutou aquela mesma voz e nem se esqueceu dela. Jesus, nos instantes derradeiros, dirige-se ao Pai, pedindo para que os perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Saindo assim, então, do caos, através do amor, à luz. Mas poderão dizer: "Mas eu não sou Jesus, também não sou Maria." Sim, é verdade. Cada um de nós é o que é, mas dotados por Deus de todas as potencialidades e as condições para chegarmos à perfeição, como Jesus já atingira. A doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos imortais, criados simples, mas com todas as condições para a evolução moral. Nos explica a reencarnação, misericórdia de Deus, a fim de que deixemos os cascalhos que nos envolvem o espírito, para que então brilhe a nossa luz, conforme nos orientou e pediu Jesus. Na Revista Espírita de abril do ano de 1860, num ditado espontâneo, naquela reunião, um espírito vem falar sobre o amor e a liberdade. E ele diz da seguinte maneira: "Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardentes na propagação da nova fé." Fazemos um pequeno parênteses. Vamos imaginar que a unidade seja o nosso lar. Então, essas novas relações que o aproximam da unidade, porque nós sabemos, através da doutrina, que o universo é um só. Todos estamos unidos dentro do universo. Então, é essa unanimidade, essa unidade universal. Então, é isso que esse espírito quer dizer. Vamos imaginar, então, que essa unidade seja o nosso lar. O pai, a mãe e os filhos. O pai e a mãe se amam, né? Se entregam, se dedicam um ao outro. Eles estão ampliando, então, da sua unidade, que era um, passam a ser dois, então já estamos aumentando essa unidade, estamos caminhando para essa unidade universal. Ensinam, educam os filhos, que também aprendem essas lições, que também desenvolvem o sentimento do amor, da caridade, da compreensão, da tolerância, enfim, aprendem as virtudes que todos nós devemos cultivar e adquirir. Estamos, então, ampliando essa nossa unidade. Estamos ampliando o nosso entendimento na forma da universalidade.
E assim, sucessivamente, de um lar para o outro, vamos estendendo e vamos então ampliando e vamos mantendo essas novas relações que estão nos aproximando então para atingirmos essa universalidade, essa unidade. Mas continua o Espírito, que o santo ardor que vos anima jamais vos faça atingir a liberdade alheia. Quer dizer, embora os meus sentimentos para divulgar, para vivenciar esses novos ensinamentos que aprendemos na doutrina espírita, mas eles não podem jamais forçar e ultrapassar o limite da liberdade do nosso irmão, do nosso semelhante. Na obra que nós estamos estudando às quintas-feiras, o que é o Espiritismo, nós percebemos muito bem que Kardec, quando era questionado e muitas vezes ofendido e atacado por pessoas, ele não sempre manteve a educação, sempre manteve a cordialidade. Aquelas pessoas em que ele notava realmente o desejo de aprender, ele não se negava a ensiná-los, a conversar e a demonstrar aquilo que ele já compreendia. Mas aqueles que ele percebia não tinham interesse em aprender, ele não fazia nenhum tipo de esforço para ultrapassar aquele limite que cada um, merece e tem o direito de pensar e agir como bem entender. Então, que o santo ardor que vos anima jamais vos faça atingir a liberdade alheia. Evitai, por uma insistência muito grande junto à incredulidade orgulhosa e temível, exasperar uma resistência meio vencida e prestes a render-se. O Espírito já estava dizendo aí que aqueles que estavam orgulhosamente e indo contra a doutrina, contra os ensinamentos, já não era mais uma resistência tão forte. E que se ele, ou se qualquer um de nós insistíssemos em forçar aquela pessoa a mudar de credo ou de entendimento, nós poderíamos sim aí perder a oportunidade que já estava surgindo com o aprendizado e aos poucos daquele irmão. O reino do constrangimento e da opressão, diz o Espírito, acabou. Começo da razão, da liberdade, do amor fraterno. Não é mais pelo medo e pela força que os poderes da terra adquirirão. De agora em diante, o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor à liberdade. Então, não é mais pelo medo e pela força que os poderes da terra adquirirão de agora em diante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, das pessoas, mas pelo amor à liberdade. Ele se apresentou com o nome de Abelardo. São orientações para refletirmos, Mohandas Karamchand Gandhi escreveu com propriedade que se um único homem atingir com propriedade a mais elevada qualidade do amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Nós colocamos e lembramos aqui que Pedro também disse: o amor de um pode cobrir a multidão de pecados. E ele, Gandhi, atingiu um amor de qualidade tão excelente que libertou da dominação do Império Britânico 700 milhões de indianos e paquistaneses. Gandhi havia bebido na taça sublime do Evangelho de Jesus esse ensinamento, que só o amor liberta. Porque foi Jesus a primeira personalidade humana a dignificar o amor. No dia inolvidável das bem-aventuranças, quando divide a história da humanidade em antes e depois do amor, que teve a audácia de, ao encerrar praticamente as instruções em torno dos humildes, dos pobres, dos pacíficos e pacificadores, dos que têm sede de justiça e fome de paz, que reunindo seus discípulos mais amados,
enunciou esse conceito basilar. A tradição vos diz que amareis os vossos amigos, aqueles que vos amam, e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, que autoridade, que audácia! Amareis os vossos amigos, mas também àqueles que vos odeiam e que vos perseguem, fazendo-lhes todo o bem que lhes seja possível. Essa frase será a base exponencial de sua mensagem, porque no conceito de João Evangelista, Deus é amor. Nós encontramos isso na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8. E o amor é a alma da vida, assim como a vida é a alma do amor. Por volta de 1915, os turcos invadiram a Armênia e durante quase 4 anos, a sede de sangue dos invasores ceifou a vida de 1,5 milhão de armênios pelo crime de pertencerem a uma outra etnia. Etnia significa que é um grupo culturalmente homogêneo. Do grego etnos, povo que tem o mesmo ethos, costumes, e tem também a mesma origem, cultura, língua, religião. Então, eles pertenciam a uma outra etnia, foram invadidos pelos turcos. Mas, numa aldeia distante das convulsões da sociedade, uma família estava reunida para a refeição diária, quando, subitamente, um pelotão comandado por um homem de pequena estatura arrombou a porta de entrada e o grupo, chegando à sala de refeições, simplesmente sacou dos revólveres e todo o grupo atirou, matando o chefe à cabeceira da mesa e, de imediato, a dama do outro lado da mesa. As filhas, aterrorizadas, ficaram impactadas. E as 2 menores logo foram atiradas àquele grupo de chacais que as estupraram, matando-as com brutalidade, sem esboçar o menor gesto de compaixão. Tudo isso diante da irmã mais velha de 15 anos, estupefata, sem entender o que estava acontecendo. Ela própria fora selecionada pelo chefe do grupo tribal e levada para um bordel, onde foi submetida a situações mais deploráveis que poderiam degradar uma criatura humana. Atormentado, esse homem, sádico e indiferente, explorou-a e a muitas outras jovens de maneira implacável, até que ela ficou transformada num saco de pele e ossos. Conseguiu fugir antes de a guerra terminar. Passaram-se os anos, e mesmo depois da paz, ela resolveu transferir-se da sua pátria destruída na busca de uma oportunidade de vida. Era muçulmana, e chegando à capital da Turquia, procurou identificar-se com a vida. Desejava uma meta, um sentido psicológico para viver. Havia perdido tudo, tudo, menos a esperança de vingar-se do homem que lhe destruíra a razão de ser, de existir. Por volta do ano 1927, ela era chefe de uma clínica de enfermagem de um sanatório de alta responsabilidade no coração da cidade famosa. Naquela oportunidade, chega um paciente portador de uma dermatose não identificada, cujo corpo estava num estado de putrefação cadavérica antes da morte. A exudação era terrível, o odor pútrido, de tal forma que médicos e auxiliares recusaram-se a atendê-lo pelo insuportável odor. E como estava mesmo próximo à morte, colocaram-no em um quarto, afastado, para esperá-lo morrer, o que deveria acontecer em poucas horas. Mas o diretor da clínica, recordando-se daquela jovem enfermeira, que se destacara pelo espírito de dedicação aos pacientes, chamou-a e falou
daquele que estava nos últimos momentos e merecia pelo menos o respeito da assistência de alguém. Poderia ela tomar conta dele, para que ele morresse assistido por alguém compadecido? E ela anuiu, dizendo que a sua tarefa era atender aos desesperados. Colocava-se inteiramente às ordens para socorrê-lo. E o diretor, percebendo a situação muito grave, disse-lhe: mas ele necessita não só de uma enfermeira, ele precisa de alguém que possua um amor de tal elevada qualidade, que se possa dizer o amor abnegado de uma filha pelo seu genitor no último quartel da vida. Ela sorriu e disse: para isso eu me tornei enfermeira, e foi cuidar. O paciente não morreu naquela noite, nem no dia imediato, nem durante a semana, nem no próximo mês. E 6 meses depois, apresentando agora o corpo mutilado, porém aparentemente saudável, graças à equipe que passou a ajudá-lo e à abnegação da jovem enfermeira. Acercou-se esse homem do diretor da clínica para agradecer e dizer que faria uma recomendação às autoridades turcas pela excelência do tratamento que lhe havia sido dedicado. Então, o diretor da clínica disse: mas nós não temos qualquer mérito. Se o senhor deseja agradecer a alguém, o faça àquela jovem enfermeira, que estava sempre silenciosa ao seu lado, dia e noite intermináveis. Ele acercou-se da jovem, que tinha o semblante marcado por uma peculiar melancolia, que falava pouco e agia com sabedoria. Estendeu-lhe a mão e disse-lhe: venho agradecer-lhe. Gostaria de saber o seu nome para apresentar às autoridades sanitárias do país uma recomendação em seu benefício. Ela olhou-o detidamente e respondeu que estava gratificada por vê-lo recuperado. A sua gratidão à vida era muito grande e ela estava muito compensada em ver que os esforços da equipe e o seu devotamento pôde devolver-lhe uma vida saudável. E quando fez o silêncio, ele levantou os olhos e disse: peculiar a maneira como você se expressa em turco. Naturalmente não é turca. Não, excelência, eu não sou turca, eu sou armênia. Oh, eu lembro-me da Armênia, porque durante a guerra eu lá estive. E ela disse: sim, excelência, eu me recordo. Recorda-se de mim? Sim, excelência, porque eu residia numa aldeia com meus pais e minhas irmãs. E à hora da refeição, em determinado dia da primavera do ano 1916, Sua Excelência entrou em nossa casa e, sem dizer uma palavra com seu grupo, assassinou meu pai e logo depois minha mãe em nossa presença. E atirou minhas irmãs às forças dominadoras que as estraçalharam ali como se fosse um cordeiro devorado por chacais. E a mim, Sua Excelência não me deu a honra de uma morte imediata. Lentamente destruiu as fibras da minha alma, uma por uma, tirando-me a alegria de viver, despedaçando-me as esperanças todos os dias, até a exaustão, quando então eu fugi. Fugi, e após alguns anos eu optei por viver na Turquia. Agora, pálido, a mão no ar levemente trêmula, ele perguntou: você me reconheceu? Oh, Excelência, a vítima sempre reconhece o seu algoz, embora o algoz nem sempre recorde a vítima. Reconheci-o de imediato. Ao primeiro olhar eu não vi Sua Excelência. Eu voltei à cena da minha casa. Eu vi meu pai de olhar esbugalhado, não deu um grito. Minha mãe levantou-se e eu a vi tombar. Vi minhas irmãs enlouquecerem e então,
Por que não me matou? Pensei nisso, Excelência, porque os últimos anos de minha vida foram para caçá-lo. E se um dia eu o encontrasse, matá-lo vagarosamente. Mas nesse ínterim, nesse meio tempo, eu me tornei cristã. Não sou muçulmana. E recordei-me de um homem em 2 traves numa cruz, humilhado, não vencido, esmagado, porém vivo. No momento último, ele dá um grito e pede ao seu Pai, que é Pai de todos nós, dizendo que somos irmãos, que perdoasse aos seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, depois que eu vi isso naquele homem, eu não pude mais odiar Sua Excelência. Compreendia que Sua Excelência estava enfermo quando adotou aquele comportamento. E esperei que um dia Sua Excelência viesse até mim para dizer-lhe: perdoo, meu irmão, de todo o meu coração. Segurou-lhe as mãos e, com as lágrimas que lhe corriam pelos olhos, ela disse: muito obrigado por haver voltado ao meu coração. Essa história notável é narrada em uma obra que se intitula O Perdão Total. Essa obra foi publicada nos Estados Unidos por um pastor evangélico. Convida-nos a reflexões muito profundas, que o perdão não é um sentimento exterior, não é um amontoado de palavras, é uma revolução interna. E que o Cristo que vive em nós passa a atuar através da nossa voz, das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa existência. É um perdão radical, sem qualquer reserva, sem qualquer esperança, sem qualquer expectativa, porque o perdão é o amor na sua mais elevada expressão. E jamais a humanidade necessitou tanto da presença do perdão como nos dias que nós vivemos. E assim, todos nós possamos sair do caos para a luz. E para encerrarmos essas reflexões, né, da noite, nós colocamos e trouxemos uma oração do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma oração de esperança, e tem esse título, Oração da Esperança. E Dr. Bezerra inicia: Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo, buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal que vivemos na casa que nos emprestastes para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se, quais chacais, sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor, e prometeste o apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam o mundo.
Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-a para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos da humanidade e que terão que despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e, consciente ou inconscientemente, te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos, aqui reunidos, encerramos esta etapa, damo-nos as mãos e, emocionados, repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo, em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Filhos da alma, que vos abençoe o Pai de misericórdia, e que Jesus permaneça conosco, são os votos do servidor, humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Que assim seja. Realmente, Paulo, é muito emocionante, né? A gente refletir sobre essas lições, e essa oração do Dr. Bezerra é extremamente, fecha com chave de ouro todas essas reflexões, né? E a gente passa por muitas situações aí, a gente observa, especialmente os noticiários, onde as notícias nunca são positivas, a gente tem essa sensação do caos mesmo. E é nesse momento, e essa pandemia veio para nos fazer parar e pensar realmente, rever as nossas atitudes, né? Da gente fazer desse momento aparente de caos, que venha, que a nossa luz, como você colocou, que a nossa luz brilhe, né? Que a gente venha nos inspirar aí no exemplo de Jesus, nos inspirar nesse exemplo dessa história que você trouxe, dessa enfermeira, porque é um altruísmo que a maioria dos seres humanos ainda não alcançou. Né? Então, nós estamos trabalhando para que nós cheguemos a esse estágio. Esse é o nosso propósito aqui em cada encarnação, né? Que nós nos melhoremos para que nós cheguemos a esse estágio de elevação moral, de elevação espiritual, de perdão. Então, em nome de todos aí, eu agradeço pelas palavras dessa noite, pela reflexão que trouxe, assim, muita emoção realmente para todos nós. Obrigado, Adriana, obrigado a todos aí que, né, têm nos acompanhado aí nas lives, têm permitido essa troca de vibração, de sentimentos, né, mantendo-nos unidos, embora fisicamente não estando presentes, mas a união, como é o universo, é uma unidade, nós estamos unidos nisso, como nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e ele sempre nos prometeu, né? E ele nos prometeu que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. Com certeza, ele esteve e está presente aqui, no meio dessas nossas reflexões, né? Que nós possamos realmente buscar
dentro dessas palavras, dentro dessas colocações, aquilo que possa nos fortalecer, né? E ainda mais, e empurrar, né? Para que a gente ande um pouquinho mais depressa para essa transformação. Não é fácil, é muito difícil. Nós falar aqui, repetir aquilo que já foi colocado, que foi escrito, falado, é simples, né? É simples. Um pouco de estudo, um pouco de leitura, e a gente coloca. Mas colocar em prática, transformar as nossas imperfeições, é difícil. Enfrentar aquele cascalho todo que nós já acumulamos durante aí milênios, é difícil. E Dr. Bezerra de Menezes cita na sua oração, que pede por todos aqueles, porque nós já passamos, diz ele, por esse mesmo caminho. Quer dizer, todos nós erramos durante essa nossa jornada de evolução e de progresso. Mas estamos aqui, e a doutrina, então, vem dar aquele consolo que Jesus prometeu, né? Através da reencarnação, através das vidas sucessivas, e cada vez conhecendo mais o que deve ser feito, nós, né, temos a possibilidade dessa correção. E até então estávamos condenados, né, a uma situação de dor e sofrimento eternos, ou de paraíso se tivéssemos conseguido acertar, né? Mas sabemos que é impossível, em uma existência, um espírito que foi criado simples, né, com pouco conhecimento do que é o universo, do que é Deus, do que são as suas leis, impossível da gente conseguir essa evolução. Mas, pelas vidas sucessivas, né, vamos conseguir. Vamos conseguir. Todos estamos destinados a isso. Exato. E esse é o grande consolo, de nós sabermos que nós temos oportunidade, né, várias e várias, inúmeras, milhares delas, mas a gente precisa, né, se esforçar para que a gente aproveite cada uma, né? Não é porque nós temos outras que nós vamos deixar para a próxima, vamos fazer nessa, porque assim a gente acelera, né, o nosso na realidade, quando a gente deixa, nós estamos adquirindo sofrimentos para a próxima, dores desnecessárias, né? Exato. Mas também nós somos livres para isso, né? Deus é infinitamente bom e justo, nos mostra o caminho através das suas leis, mas permite que nós, né, nos desviemos e depois vamos passar pelos espinhais aí, os espinheiros da vida, dos caminhos que escolhemos, para retornar à trilha, né? Exatamente. Procuramos sempre a porta larga, né? Das facilidades, dos gozos passageiros, mas aquela porta estreita que às vezes nós pensamos é uma porta estreita, é de sofrimento e dor. Não, Jesus mostrou que não é de sofrimento e dor, né? É uma porta de obediência às leis de Deus, que quer o nosso bem, a nossa evolução e o nosso progresso. Mas entender isso e vivenciar isso é que nós temos que aprender. Exatamente. E o importante é que nós estamos aqui tentando, né? A doutrina sempre nos fala, né, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz. Exato. Né, em dominar as suas más inclinações. Então, na verdade, esse exercício é um grande aprendizado para nós. Erramos uma, duas, várias vezes. Vamos procurar não errar mais naquele sentido. Às vezes pode acontecer, mas temos que nos perdoar e, ao mesmo tempo, nos esforçar para nos transformar, para deixar de repetir as mesmas situações, né? Porque as lições, enquanto nós não aprendemos, elas voltam. E, às vezes, voltam mais, como você falou, mais dolorosas. Então, melhor que aprendamos pelo amor que pela dor. Exatamente. Então, eu aproveito para convidar a todos que estão ouvindo e vendo ainda, e que vão ver ainda durante a semana,
para que na quarta-feira que vem, o horário é um pouco mais tarde, né, Adriana? Às 21 horas, Isso. uma hora a mais. Eu ia passar o recado mesmo. Mas não percam, viu? Porque o Geraldo Campetti vai trazer palavras muito esclarecedoras e vai nos trazer uma lição de vida que vai nos fazer pegar o lencinho novamente. Né? Porque é muito... Eu acho que essas mensagens, que tocam os sentimentos, são importantes para que a gente perceba que nós temos sentimentos. Nós não somos de pedra, né? E são seres humanos, são pessoas como nós, né? Porque nós, como coloquei no início da palestra, nós não somos Jesus, não somos Maria, sua mãe, mas cada um de nós traz as mesmas condições que Jesus trouxe quando foi criado por Deus, que Maria trouxe, que Gandhi, que Dr. Bezerra de Menezes, né? Que João Evangelista, todos, né? Até Dimas, o ladrão, Jesus falou que ele estaria com ele. Nós sabemos que não é bem dessa forma, que não é simplesmente o arrependimento, mas esse arrependimento abriu a Dimas a oportunidade de, em próximas vidas, né, já entendendo o que devia fazer, de corrigir-se. Né? E essa mesma oportunidade nós temos, todos nós. Exatamente. Então, agradeço a você, Paulo, mais uma vez. Agradeço a vocês, amigos, por estarem conosco, nos acompanhando, compartilhando conosco dessas reflexões. Como o Paulo disse, na próxima quarta-feira nós começaremos uma hora mais tarde, às 21 horas, com o Geraldo Campetti Sobrinho, da FEB, que vai estar conosco. E nós, como alguns devem ter visto nas nossas publicações nas redes sociais, nós retornamos, em parte, com algumas atividades presenciais, às terças-feiras, as palestras e passe coletivo, e às sextas-feiras, o atendimento fraterno presencial. Então, para inscrição, para poder participar, é necessário fazer inscrição. A inscrição é pelo site da casa, casadosespiritasak.com.br, e é um formulário por pessoa. Então, você coloca o seu nome, o seu sobrenome e um telefone de contato. São 25 inscrições por semana para a palestra e o atendimento fraterno, 3 inscrições. E nós lembramos aqui para que aqueles que forem numa semana deem oportunidade para que outras pessoas vão na semana seguinte. E nós continuamos aqui com as palestras online às quartas-feiras, o atendimento fraterno virtual também continua. Então, nós estamos aqui com os estudos online, o Paulo comentou de um deles, que é o Espiritismo, que nós estudamos todas as quintas-feiras, então fica o convite para vocês participarem conosco, e tem todas as informações no nosso site. Então, uma boa noite para vocês, para todos aí, em todos os seus lares, que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja, que tenhamos uma semana de muita luz. Beijo para vocês. Posso falar o nome da próxima palestra? Pode falar, Paulo. Uma viagem para dentro de nós. Conhecimento é sempre importante, ainda mais o nosso próprio, né? Conhecermos a nós mesmos. Exatamente. Fica aí o convite. Até a próxima quarta. Até. Tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau.